Aleluias, glórias a Deus. A paz do Senhor para todos. Eu sou Felipe Ferraz, da Igreja Assembleia de Deus, Ministério de Espera Feliz ali na cidade de Italva. E mais uma vez, para a glória do Senhor, mais um encontro de adoradores. E hoje, para a glória do Senhor Jesus, eu estou com um grande amigão aqui da Assembleia de Deus, Ministério de Madureira, meu grande amigão Douglas Silva. Eu convido para se sentar. Amém. Paz do Senhor, meu irmão. Amém. Amém. Graças a Deus. Estamos aí para a glória desse Deus maravilhoso. Com cansaço, com sono, mas estamos cansados, mas estamos aqui, graças a Deus. Amém. E estamos até fazendo propaganda aqui, né? O varão está com a blusa da marcha, né? Que aconteceu aqui em Cardoso Moreira. E eu estou com o Cardoso para Jesus. Agora há pouco, né, Márcio? Bem assim. Pena chegar no final, né? Mas tá bom. É verdade. E estava até comentando sobre o que a gente ia falar, né? E Deus nos tocou, né, para falar sobre uma das promessas mais tremendas, mais gloriosas que Deus fez para a vida do povo dele, né? Aqui na terra. Está lá no livro de Atos, capítulo 2, a descida do Espírito Santo. Cumpriu-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como de fogo, as quais pousavam sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Glória a Deus. É uma promessa. E essa promessa é uma promessa antiga, que Deus prometeu, né, desde lá dos profetas, antigamente, né? Que Deus falou através dos profetas, Joel, acho que o profeta Zacarias também, Isaías acho que também falou, Jeremias não tenho certeza, Ezequiel acho que falou também. Vários profetas aqui, na palavra de Deus, profetizaram que o Espírito Santo seria derramado. Joel chegou até a falar que seria derramado sobre toda a carne, que vossos filhos e vossas filhas profetizariam, vossos jovens teriam visões e sonhariam, vossos anciãos, né, vossos velhos. Então é uma promessa. Só que o povo do Velho Testamento, eles não viram essa promessa se cumprir. Somente do Novo Testamento, somente depois, quando o Senhor Jesus veio, morreu na cruz, ressuscitou, voltou ao céu, foi assunto ao céu, e aí sim, ele disse para os apóstolos, para os discípulos, irem para Jerusalém, e lá eles seriam revestidos de poder. Porque quando Deus manda, meu irmão Douglas, nós temos que obedecer. Verdade. Se é para ir para Jerusalém, era para ir para lá, não era para ir para Samaria, para a Judéia. O propósito que ele tinha era lá, era segundo o Espírito Santo. Exatamente. Tipo, é uma promessa que o Senhor fez, falou que não deixaria órfãos, ia mandar um Consolador, está conosco até hoje, que é o Espírito Santo. Porque por cada luta que passamos, o Espírito Santo está ali conosco para levar as nossas orações a Deus. Isso que nós sempre sentimos a presença do Santo Espírito do Senhor conosco. Ai de nós se não fosse o Espírito Verdade. Santo. Muitas vezes nós estamos angustiados, quem chega, né, perto de nós e nos consola é o Espírito Santo. Nós não vemos ele, não tem como ver ele. Mas nós sentimos. Sentimos. É uma presença gloriosa. Eu nunca vou esquecer, nos meus 17 anos, quando numa igreja batista renovada, eu recebi o batismo com o Espírito Santo. Eu vi as pessoas falando em línguas, profetizando, sapateando, entregando revelações, e eu falava, poxa, isso nunca vai acontecer comigo. E eu buscando, via pessoas recebendo e eu não recebia. Que tristeza que me dava. Até que nos meus 17 anos, Deus foi, né? Falar que nem a Andréa Fontes, né? Naquele batismo do batismo do Então Deus foi e me batizou com o Espírito Santo e com fogo. Nosso irmão Douglas também teve essa experiência. 12 anos, não esqueço, foi lá na Catedral de Campos. Que maravilha. Abracei o irmão ali, comecei a chorar, comecei a falar um mistério com Deus. Foi tremendo, graças a Deus. Gente, é uma experiência maravilhosa. Só quem viveu é que pode falar, que experiência. Mas, mesmo
os profetas, o povo do passado não teve recebido, eles profetizavam mesmo sem ver. Isso que é fé. Eles profetizavam porque sabiam que algum dia isso iria acontecer. E aqui, em Atos dos Apóstolos, aqui fala, cumpriram-se o dia de Pentecostes. Estavam todos reunidos no mesmo lugar. Aonde que você está se reunindo? Com quem você está sentando? Aonde você está indo? Se é com as trevas, sai fora. Sai fora, porque não vai dar certo. O Espírito Santo não tem comunhão com as trevas. Eu não estou dizendo para você ser um santarrão, que isso é até impossível aqui no mundo. Não tem como. Tá? Todos nós somos pecadores. Mas se você quer receber a promessa de Deus, você tem que se separar. Você tem que vigiar. Porque não tem comunhão entre as trevas e a luz e as trevas. Em nome de Jesus, faça a diferença. Busque ao Senhor. Vai para o teu quarto, ora no monte. Vai nas vigílias da tua igreja. Ah, mas eu estou cansado. Vai se arrastando. Faça que nem a mulher do fluxo de sangue, aleluias. Vai lá e toca nas olas das vestes do Senhor Jesus. E vai sair virtude da presença dele. E você vai receber. E eles estavam ali reunidos, estavam buscando, orando, e de repente até num certo momento nada. Porque Deus, irmão Douglas, sabe o momento certo que vai operar. É na hora dele, é no tempo dele. Porque de repente Deus sabia que se o irmão recebesse o batismo com o Espírito Santo há bastante tempos atrás, talvez o irmão não estaria na presença dele, ou teria acontecido alguma coisa. Porque Deus, ele é onisciente. Ele faz isso conosco. Ele é um Deus glorioso. Mas olha só, de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. Todo o lugar em que você estiver assentado, obedecendo a promessa, a Bíblia, obedecendo a palavra de Deus, vai se cumprir. Glória a Deus, vai ser. Porque Deus é fiel, Deus não falha, meu irmão. É verdade. Quando foi que Deus falhou, irmão Douglas? Nunca. Você vê que desde antigamente, quando Deus fez um propósito com Abraão para gerar Israel, que é o que tem até hoje, né, como cidade dele, você vê que ele cumpriu cada promessa até chegar no dia de hoje. Deus é fiel para cumprir cada coisa que ele prometeu. Cada coisa. Ele é fiel. E aquilo se cumpriu. Promessas antigas, lá do Velho Testamento, se cumpriram aqui, ó, no Novo Testamento. Uma nova vida vai ser gerada na sua vida. Um novo comportamento, um novo ser. Porque as coisas velhas já se passaram. E aqui Deus vai cumprir na sua vida. O que está faltando? Aleluia. E fala também no Salmo 133 que nós lemos, né? Que o óleo, né, escorria sobre a barba de Arão. Então, é uma bênção completa, não é só um pinguinho na cabeça, não. É completo, vai escorrer sobre tua vida, vai alastrar sobre tua família, vai atingir seu patrão, pessoas que trabalham com você, colegas de escola. As pessoas vão ver, irmão Douglas, o brilho do Espírito Santo. Amém. Porque a unção de Deus faz a diferença. Não tem nem como Deus não agir, né? Quando um servo de Deus, uma serva dele, atravessa na rua, cheio da presença dele. Porque Deus é o Deus do impossível, é glorioso. E foram vistas por eles línguas repartidas como de fogo. Eu já vi, irmão Douglas, pessoas pregando que isso aqui foram idiomas. Japonês, inglês, italiano. Só Jesus. Só Deus mesmo, para ter misericórdia de um povo incrédulo, que prega, que distorce a palavra de Deus. Aqui fala línguas repartidas como de fogo. Línguas repartidas como de fogo não é japonês, inglês, italiano. São línguas celestiais, línguas dos anjos. Línguas que você vai se comunicar com Deus, porque quem... Agora não me lembro onde está escrito também, quem ora em línguas não fala aos homens, mas fala a Deus, porque fala mistérios. Só Deus sabe o que você está falando em línguas. A não ser que você tenha o dom de interpretação de línguas, você sabe também. Mas nem o diabo sabe.
Muitas vezes, irmão Douglas, quando eu vou orar na pedrinha de tarde, hoje eu fui, eu não consigo falar em português com Deus. Eu dobro o joelho lá, começo já enrolando o mistério e Deus vai ali tratando comigo, Deus vai falando. Tenho certeza que quando o irmão ora, o irmão também sente essa presença de Deus. O irmão já teve alguma experiência assim de orar, de alguém falar com o irmão e se cumprir? Ou o irmão assim, né, como é que eu vou dizer? Glorificar a Deus, né? E sentir, ou sentir aquele louvor e o cabelo arrepiar, né? Como que foi? Muitas vezes, tipo, semana passada, retrasada mesmo, então, no culto dos jovens que está tendo no lar, graças a Deus tem sido uma bênção, e entregaram uma profecia que falava que Deus tinha um projeto na minha vida, que Deus tinha um trabalho também no ministério, para eu servir a Deus, buscar mais. Isso que eu estou fazendo, buscando mais a paz do Senhor, porque depois daquele dia eu senti mais a presença do Senhor no mesmo. E eu quero fazer a diferença para o Senhor, porque, tipo, uma vez olhando para Deus, nunca mais você é a mesma pessoa. Então é isso que o Espírito Santo faz, essa presença, só Ele que consegue mudar, consegue amanhecer o coração do homem, só o Espírito Santo consegue fazer isso. Só Ele. Só Ele. Só Ele tem esse poder para trabalhar, para modelar mesmo. Muitas vezes, irmão Douglas, eu até me endureço com respeito aos homens dessa terra, né? Mas, graças a Deus, ultimamente eu tenho conseguido ouvir a voz do Espírito Santo falar lá dentro de mim. Não faça isso. Ai de você se fizer. Sou teu amigo, te amo. Mas ai de você. Que nem teve um dia, eu estava passando de bicicleta, aí passou um grupinho lá, né, abençoadinho de Jeová, de Jesus Cristo. E aí eu senti vontade de fazer alguma coisa. Aí na mesma hora Deus falou, ai de você. Não faça nada. Passe por eles, mas não faça nada. Aí passei tranquilo, não corri, não estabanei, não joguei nada em cima deles. Andei normalmente e fui embora para, né, a minha caminhada de bicicleta, eu sempre ando, né? Ando Cardoso Moreira aí, né? Não consigo ficar parado, para a glória desse Deus. E começaram a falar em outras línguas conforme... E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas conforme o Espírito Santo lhes concedia que falasse. Que bênção maravilhosa. Glória a Deus. O Espírito Santo de Deus, ele é ilimitado e ele quer tratar com você, ele quer cuidar dessa ferida. Deixa ele descer com um fogo, com a presença dele, que vai consumir tudo. Não fica uma unha sequer. Nada, tristeza, angústia, mágoa, ódio, revolta, ressentimento, desejo de vingança, tudo vai por água abaixo. Quando o Espírito Santo de Deus entra, ele faz a diferença. E eu glorifico a Deus, né, por essa rica oportunidade de poder convidar esse grande irmão e amigo, né, para esse momento, né, da palavra de Deus. Tem sido muito difícil para mim, mas Deus tem levantado pessoas para me ajudar. E eu glorifico a Deus mesmo, né, porque existe um vazio dentro de cada um de nós, irmão Douglas. E só o Espírito Santo pode preencher. Verdade. Não adianta a pessoa querer se drogar, se prostituir. É uma alegria passageira. Não tem, é só o Espírito Santo mesmo. E eu glorifico a Deus por essa rica oportunidade. Que você possa ser cheio do Espírito Santo. Em nome de Jesus. Busque a presença do Espírito Santo. Que essa unção vai escorrer sobre você e vai fluir. Em nome de Jesus. Eu quero agradecer a Deus e por esse irmão e amigo. Muito obrigado, varão. Muito obrigado mesmo. Meu grande amigão, um dos meus melhores amigos. Em nome de Jesus. Amém. Fique na paz do Senhor. Seja cheio do Espírito Santo de Deus. Busque a presença desse Deus maravilhoso. Você não vai se arrepender, posso garantir isso. Em o nome do Senhor e Salvador, Jesus Cristo de Nazaré. Aleluia. Fiquem na paz do Senhor. Amém.